prefeito para convidar a Márcia para fazer parte inicialmente da nossa mesa. Ela que é coordenadora da participação popular da cidade de Araraquara. Muito obrigado, Márcia, por estar aqui conosco. Convido também o prefeito Edinho, nosso companheiro Edson da Silva, nosso prefeito e companheiro de Araraquara, que nos honra com a sua presença nesta noite. E nós queremos registrar ainda da presença de Araraquara, o vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores de Araraquara, o Edmilson de Nola Sá, nosso companheiro Edmilson, que está presente. Como o vereador Robson já disse, essa é uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e, portanto, queria registrar inicialmente a presença dos membros, o seu presidente, vereador Robson, vereador Whindersson, que é o nosso vice-presidente da comissão, vereadora Raquel, nossa muito digna secretária, vereador Aldo Sanacato, nosso membro e companheiro, e nós também participamos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Registro ainda a presença dos companheiros vereador Tony, vereador Claudemir, que conosco somos autores da proposta do orçamento participativo do nosso município, vereador Cláudio Lavrador, vereador Geraldinho. Nós queremos, de certa forma, e muito alegres, agradecermos a presença dos senhores na nossa reunião de comissão e principalmente nesse debate. Queria, antes de dar a palavra ao nosso companheiro prefeito Edinho, estender agora o convite aos nossos companheiros que estão lá no fundo. Se pudesse, nós temos espaço aqui na frente, nós queremos fazer desse debate algo onde a gente pudesse estar muito próximo, muito perto. Então eu volto a insistir para que vocês pudessem estar se localizando para cá, mas fiquem à vontade, né? Mas seria de sua importância, porque nós vamos fazer desse encontro, muito mais do que uma fala muito demorada, uma conversa. Já conversamos ali com o prefeito, né? Nós vamos fazer daqui um bate-papo mesmo, e nós gostaríamos que houvesse da parte de vocês total participação e liberdade de estar participando, porque aí vai enriquecer esse trabalho da comissão, vai enriquecer o objetivo que é nosso nessa noite. Boa noite. Acho que agora vai. Boa noite a todos os presentes. Eu primeiramente queria agradecer o convite da Câmara Municipal de Ibitinga. Queria agradecer a todos os vereadores pelo convite, na figura do presidente Mira, que infelizmente não pôde estar presente, mas eu queria agradecer ao presidente, na oportunidade, o vereador Francisco Chagas, a toda a Comissão de Justiça, que tem um interesse em particular com essa discussão por conta de um projeto, de uma iniciativa parlamentar que tramita nesta casa, na figura do presidente da comissão, o vereador Robson, o vereador Whindersson, a vereadora Raquel, o vereador Aldo, os demais vereadores Tony, Claudemir, Cláudio e Geraldinho. E também queria pedir licença e ressaltar a presença nesta casa do vice-presidente do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, o Donato, na figura de quem queria saudar os representantes de todas as demais entidades da sociedade civil aqui representadas, bem como a todos os representantes da população que vieram presenciar este diálogo. Como eu já disse, a Câmara de Ibitinga está de parabéns. E eu, com muita alegria, aceitei o convite, primeiro porque o tema é um tema que nós consideramos atual e prioritário para a sociedade, uma sociedade que se predispõe a ser moderna, na real acepção do conceito. Mas também porque
foi no Poder Legislativo que eu me construí enquanto militante, e que foi o Poder Legislativo que me levou ao Poder Executivo. Então foi atuando neste espaço que eu me construí enquanto prefeito municipal da cidade de Araraquara. Então valorizo muito esse espaço e acho que aqui de fato ocorre a expressão dos consensos e das contradições da sociedade. Aqui eles afloram e é nesta casa, e é esta casa que tem o papel de estar apontando os caminhos de construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna. Ou seja, todo projeto de lei que aparece na Câmara, ou ele é para regulamentar uma situação criada na sociedade, ou ele projeta uma situação que nós queremos construir na sociedade. Ou ele resolve contradições, ou ele projeta a sociedade que nós queremos construir. Então, sem dúvida alguma, que cabe ao Poder Legislativo, nesse momento, grandes desafios. No que se refere ao orçamento participativo, e também como vereador, eu fui autor de uma iniciativa parlamentar que propunha a criação do orçamento participativo em Araraquara, que criava o Conselho Municipal do Orçamento Participativo. Ou seja, eu tentei na Câmara Municipal de Araraquara regulamentar a nível municipal um dispositivo da Constituição Federal de 88, que garante que o orçamento tem que ser discutido com a população. É uma predisposição constitucional. E naquele momento também foi travado um embate, não saudável, mas foi travado um embate na Câmara Municipal de Araraquara, porque o tema acaba trazendo polêmica, mesmo sendo uma disposição constitucional, ele acaba sendo um tema polêmico, porque ele propicia que a sociedade civil se aproprie de algo que sempre foi de propriedade do poder público. Elaborar orçamento e executar orçamento sempre foi atribuição do Estado, sempre foi atribuição, o Poder Executivo elabora, o Poder Legislativo aprova e o Poder Executivo executa a peça orçamentária. Nunca na história recente, na história brasileira, nós temos alguns casos, mas nunca a história registrou que a sociedade civil passasse a ter a atribuição de elaborar ou, de alguma forma, executar a peça orçamentária. Então, você mexe em questões que estão estipuladas, que estão dadas pela própria história de uma sociedade, pela própria história de uma nação. O que se tem em registro, nós podemos ter tido algum outro município, mas no Brasil, o que se tem história é de uma experiência em Piracicaba, no final da década de 70. E essa experiência gerou livros, nós temos livros publicados, muito material publicado em torno dessa experiência. E depois algumas outras experiências foram tentadas, mas nenhuma evidente com o peso que nós tivemos na cidade de Porto Alegre. Isso já na década de 80. E a experiência de Porto Alegre, que sem dúvida alguma deu uma dimensão à discussão de orçamento participativo, deu outra dimensão ao debate de orçamento participativo. Até porque a Constituição de 88 já trazia uma regulamentação, já colocava como uma predisposição, né? Ou seja, regulamentada pela Constituição Federal de 88. Herança aclamada pelo povo colombiano.
tanto a crise nos países modernos da Europa, né, nos países da Comunidade Europeia, como a crise do governo americano, né, como a crise vivida pelos países da América Latina, coloca uma pergunta para nós: por que a população está se recusando a participar do jogo democrático? Por que ela não acredita mais nesse modelo de gestão da sociedade que está aí? E é nessa pergunta que entra o ingrediente da participação popular, porque certamente a população quer não só escolher os seus representantes, escolher aqueles que vão governar a sociedade, mas a população quer participar do governo. A população quer participar ativamente do jogo democrático. Eu sempre repito essa experiência porque foi marcante para mim. No final de 99 eu estive participando de um seminário internacional em Amsterdã, na Holanda, e onde eu fui lá para falar sobre agroindústria, não fui lá nem para falar sobre orçamento participativo, mas eu tive que participar de uma mesa sobre orçamento participativo para falar da experiência brasileira. Porque todos os teóricos do mundo que participavam do evento queriam saber da experiência de vários países do mundo. Tinha gente desde das Ilhas Maurício até de Paris 9, até de Sorbonne na França. Todo mundo queria saber que experiência é essa que o Brasil está desenvolvendo de participação popular, porque o Brasil é referência. E aí, é um projeto que nasceu, ou que não nasceu na administração do PT, volto a dizer, o João Herman, quando criou esse projeto, ele era do PMDB, do MDB mesmo, não era do PMDB, mas que tomou dimensão nas administrações PT e que hoje você tem prefeituras de todos os espectros fazendo orçamento participativo. Até porque não tem uma única experiência de orçamento participativo, não tem um único modelo. Vocês têm hoje dezenas de modelos que são adotados no Brasil, dependendo da realidade ou da opção política que se faz. Mas todo mundo, ou seja, existe um anseio em conhecer a experiência brasileira. Por quê? Porque quem pensa o aparelho de Estado hoje, na forma como ele está estruturado, executivo, legislativo, judiciário, sabe que essa forma de organização é insuficiente para responder às demandas da sociedade civil. Se nós temos uma pesquisa hoje, também eu gosto de dar esse exemplo porque é verdade. Ninguém acredita no executivo, ninguém acredita, ou ninguém, que eu digo assim, a maior parte da população não vai numa pesquisa de opinião pública, não acredita no executivo, não acredita no legislativo e teme o judiciário. Porque se puder falar também, vai dizer que acredita pouco na justiça, porque é voz corrente na sociedade que a justiça é só para pequeno, o grande não é bonito. Isso aí é a sociedade que fala aí pelos quatro cantos, né? Mas as pessoas colocam em xeque até o poder judiciário. Por quê? Porque não existe controle da sociedade civil sobre os poderes instituídos. A sociedade civil não consegue controlar, ela vota e vai para casa e reza para Deus para tudo dar certo. Porque não existe um mecanismo de controle ou de troca ou de prestação de contas dos representantes para os representados. O orçamento participativo entra nesse enfoque. Ele é importante para a gente construir essa resposta. E aí também não sou contra a concepção de que o orçamento participativo é uma grande panaceia, que ela é um remédio para todos os males e vai resolver. Não é isso. É evidente, nós precisamos de várias iniciativas para recuperar a credibilidade
do poder público de uma forma geral perante a sociedade. Mas o orçamento participativo é de fato um mecanismo eficaz. Como os conselhos também são. Os conselhos também são. E eu me lembro que um dos principais focos de debate na Câmara Municipal, quando eu apresentei o debate, o projeto em Araraquara, era assim: o Conselho Participativo vai substituir a Câmara. Um falso debate. Porque a Câmara tem que legislar, ela tem que regulamentar a sociedade e fiscalizar o Executivo. Isso. Esse é o papel da Câmara. E se a Câmara conseguir fazer isso, criando canais de diálogo com a sociedade, certamente o Poder Legislativo vai se fortalecer cada vez mais. O orçamento participativo tem outro papel. O orçamento participativo significa diretamente a democratização do espaço do Executivo. Porque a sociedade começa a aprender que vereador não pode fazer projeto de lei que cria pronto-socorro, que cria creche, que cria escola, que asfalta bairro, e a sociedade acha que o vereador pode fazer isso. E a sociedade não sabe das atribuições constitucionais de um parlamentar. Essa democratização do espaço do Executivo, inclusive, tira sobre o peso legislativo uma atribuição que não é dele, que não é do Legislativo. A atribuição de gerar despesa orçamentária não é do legislador. E certamente libera mais o legislador para ele cumprir aquela que é a sua função, que é regulamentar a sociedade, que é projetar a sociedade que nós queremos construir. Porque a grande arte do legislador, quer dizer, o que nos inspira ao sermos legislador é a gente conseguir pensar leis que possam significar avanço para a construção da sociedade. É aquilo, essas leis, esse arcabouço legal pode projetar uma nova sociedade que supere essa que nós estamos vivendo. Ou seja, essa é a grande paixão, né, em ser um legislador. É você poder pensar a sociedade que você está vivendo e projetar a sociedade que você quer viver. Então, libera e liberta mais o legislador para essa magnífica tarefa. Além de, evidentemente, deixar o legislador mais solto para as atribuições de acompanhar, né, os atos do Executivo e de cumprir um papel que, evidente, é fundamental, porque as principais demandas da sociedade caem aqui, né, que é o papel de organizar a sociedade, de organizar as demandas da sociedade e criar o vínculo entre a sociedade civil e o poder público. Essa atribuição continua existindo, e acredito que de forma mais qualificada, porque tira das costas do parlamentar uma atribuição que não é do parlamentar, e que muitas vezes estoura no parlamentar, porque a população acha que o parlamentar tem que fazer creche, tem que fazer posto de saúde, tem que fazer asfalto. Essa atribuição é do Executivo, não é do parlamentar. Nesse sentido, eu acredito, e aí eu entro mais em questões subjetivas, naquilo que eu acredito que possa ser o orçamento participativo, ele se torna um tema estratégico. Ou seja, ele se torna um eixo central de organização da nova sociedade. Nós podemos relutar, retardar, atrasar o processo. Certamente. E eu sempre uso uma frase também: o problema de nós humanos, o problema que é nosso,
é que a gente não percebe quando nós estamos fazendo história. A história é escrita pelos historiadores quando estão na frente e olham para trás. Certamente, se o Hitler tivesse noção de como que a história iria ler os seus atos, ele não teria cometido 80% do que ele cometeu. Né? Porque a história é escrita por nós e interpretada na frente pela sociedade e resgatada pelos historiadores. Então, muitas vezes a gente comete equívocos por a gente não entender que nós estamos fazendo história. Nesse sentido, a sociedade, um setor da sociedade pode resistir a essa mudança, mas essa mudança vai vir, né? Ela está sendo construída pela sociedade civil, que é, ou seja, a sociedade quer mecanismo para controlar o poder público. E o orçamento participativo entra como um tema estratégico, porque eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser. Não me interessa muito discutir o modelo de orçamento participativo, mas o orçamento participativo, enquanto tese, é o eixo onde a sociedade vai se organizar. Ou seja, a sociedade quer discutir os gastos orçamentários e quer acompanhar a execução orçamentária, quer dizer o que é prioridade para ela. Ou seja, a sociedade quer votar, mas quer participar do jogo também. Ela quer entrar no jogo, ela não quer mais ficar na plateia ou na arquibancada, ela quer participar do jogo. Ou seja, a sociedade democrática, para ela se consolidar, para ela se fortalecer, nós vamos ter que criar mecanismos de controle da sociedade. Ou nós fazemos isso, ou nós podemos começar a ter reações da sociedade como projetos de iniciativa popular que reduz ao máximo a representação parlamentar, como nós estamos vendo em alguns locais, né, cada vez mais frequente a sociedade se mobilizando para reduzir o número de vereadores, com isso reduzir a representação parlamentar, ou a sociedade, quando tiver voto facultativo, se negar a ir às urnas. Ou seja, existe uma rebelião da sociedade civil. Existe uma rebelião da sociedade civil. Então, o orçamento participativo se torna estratégico, porque através dele nós podemos construir mecanismos de controle da sociedade. A sociedade vota, é votada, escolhe seus representantes, mas também participa, escolhe as suas prioridades, acompanha a execução orçamentária, fiscaliza a execução orçamentária, fiscaliza o processo licitatório e assim por diante. Acho inevitável, aí saindo do orçamento participativo e pensando mecanismos de participação popular, acho inevitável um controle externo do judiciário. Nós estamos vendo aí, cada vez mais, eu já tenho um projeto de lei tramitando no Congresso que trata disso, de criar comissões externas de fiscalização do Poder Judiciário. Por quê? É escândalo disso, é escândalo daquilo, é escândalo daquilo outro, ou seja, o Poder Judiciário também foi maculado. E a sociedade quer resposta. E o dia que o Poder Judiciário entrar em completo declínio, é barbárie. Porque o Poder Judiciário, ele é o juiz da sociedade. Uma sociedade sem juiz, sem o árbitro, uma sociedade sem o árbitro é barbárie. Ou seja, sem alguém que diga, você está certo, você está errado, o aparato legal te dá razão e não dá razão a você. Se a gente não tiver a figura do judiciário, ou ela desacreditada, é barbárie total da sociedade. É sociedade sem lei. Então, o debate que nós estamos travando e que a Câmara de Ibitinga faz aqui hoje é extremamente atual. De não só pensar o orçamento participativo, mas pensar os mecanismos de participação popular. Nunca se falou tanto em conselhos. É conselho disso, conselho daquilo, é conselho daquilo, é conselho da assistência social, é conselho da criança e adolescente,
é conselho do patrimônio histórico, é conselho de cultura, é conselho de esporte. Por quê? São demandas da sociedade. A sociedade quer participar. A sociedade está querendo participar. Por isso que o debate ele é estratégico, porque em torno dele, certamente nós vamos estar pensando uma outra composição do aparelho de Estado. Nós criamos os conselhos, conselho de usuário do transporte coletivo, cada unidade de saúde também tem o seu conselho. Por quê? Pode falar, mas parece muito espaço, é democratismo demais. Não é isso. Tem problema numa unidade de saúde, que a prefeitura tem 20 unidades de saúde, unidades básicas, tem um problema na unidade de saúde, tudo bem. A responsabilidade não é só nossa. Tem um conselho naquela unidade de saúde, onde participa usuário, médico e funcionário. Tem um problema, tudo bem, vamos discutir dentro do conselho qual o problema e como resolver o problema. Porque também achar que o poder público é o grande pai e que cabe a ele ir lá e resolver os problemas de cada creche, de cada escola, de cada posto de saúde, é demais a conta. Não, olha, a estrutura cabe à prefeitura, o gerenciamento cabe à prefeitura. Agora, a gestão daquele conselho, daquela unidade, quem usa tem que participar. Aí, se tiver que punir algum funcionário, algum médico, não, essa é a atribuição do poder público. Aí nós trazemos para nós a responsabilidade. Precisa contratar mais um médico? Tudo bem, o conselho acha, nós contratamos, nós vamos dar as diretrizes para o médico. Agora, a gestão tem que ter aqueles que participam daquela unidade. Então nós criamos esses conselhos. E em cada área de atuação do poder público tem um conselho criado. E a experiência tem sido muito boa. É árdua, é difícil. Você avança, você volta e você avança de novo. Por quê? A população rejeita o poder público. Ela acha que ninguém faz nada, ninguém presta, ninguém serve para nada. E tem motivo para isso, para achar também. Não podemos achar que a sociedade está errada e que nós aqui que estamos no poder público estamos certos. Não. Mas também existe uma cultura da sociedade, que é uma cultura que faz parte, um pouco da nossa formação cultural. Olha, o erro está ali, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade por isso. Eu votei no prefeito, eu votei no vereador, não tem nada a ver com isso, pago meus impostos. Ou seja, é uma concepção de como se você não fosse sujeito da sua história, como se você não tivesse responsabilidade de construir a sociedade que você quer, a saúde que você quer, a educação que você quer. Então, é um processo difícil de construção, porque você tem que mudar muitas vezes a cultura da população, e a população tem que sair da arquibancada e vir para o jogo. Ela muitas vezes quer sair, mas a hora que ela vem, ela se desestimula e volta. Aí ela acha que isso é muito complicado, dá muito trabalho e volta. Aí é o nosso papel de estar envolvendo a sociedade nesse processo, porque de fato é uma mudança cultural. Mas enfim, esta é um pouco a nossa concepção, esta é um pouco a experiência que nós estamos tentando construir na Araraquara, embasada nesta compreensão de que nós temos que criar uma outra relação de poder na sociedade, porque existe demanda para isso. O processo histórico está mostrando isso. E que não é um processo fácil, é um processo extremamente complicado. E aqui na conversa nós podemos estar esclarecendo melhor. A Márcia fala um pouquinho, faz uma síntese um pouco da experiência dela, porque ela que coordena a participação popular. Primeiramente, boa noite a todos os presentes. É com grande satisfação que a gente vem contar um pouquinho da experiência da participação popular que a gente está realizando em Araraquara. É um trabalho extremamente gratificante, é um trabalho muito, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, de muita luta, de muito trabalho. A
minha equipe é uma equipe bastante qualificada, mas a gente está, vamos dizer assim, no dia e na noite ligados na participação popular no município de Araraquara. E como já disse o prefeito, a gente tem trabalhado com várias frentes de participação popular. Né? A gente tem os conselhos de saúde, que são 20 unidades de saúde no município de Araraquara, cada unidade tem seu conselho. Nós temos 34 conselhos de escola no município de Araraquara, com representantes da sociedade civil e das unidades escolares e na saúde dos centros de saúde. Os conselhos são paritários e a gente tem também um conselho com representantes de todas as regiões do orçamento participativo que discute as questões do transporte coletivo. Além disso, a gente trabalha com o orçamento participativo, né, e eu vou estar contando um pouquinho rapidamente da experiência para vocês. E a gente também tem o Centro de Referência da Cidadania, onde existe a participação de toda a população de Araraquara que esteja disposta a estar discutindo alguns temas relativos à questão da comunidade negra, a questão da discriminação com relação ao negro, a questão das políticas públicas para a população negra, também para as mulheres, para as pessoas com deficiência. Então, nós temos, dentro do Centro de Referência da Cidadania, vários trabalhos de participação popular sendo encaminhados. Só para vocês terem uma ideia da amplitude do trabalho de participação popular. Mas o enfoque principal que a gente veio para estar conversando aqui é a questão da democracia participativa que a gente exerce através do orçamento participativo. Necessidade da construção de uma escola. Então, como nós que determinamos, foi a população que trouxe. A nossa demanda é uma escola. Por quê? Porque nós temos nossos filhos que são transportados e vão por vários quilômetros no transporte escolar para outras unidades escolares. Então, a população sabe muito bem, a população tem um pleno discernimento daquilo que é prioritário. A gente já fez várias obras de pavimentação escolhidas pela população, a gente está discutindo e a população se apropria dos conhecimentos e nós nos apropriamos de muito conhecimento que eles nos trazem, porque a gente aprende no dia a dia com a população, com as pessoas que vivem ali no seu trabalho, elas nos trazem muito ensinamento. Quer dizer, é uma vivência, é uma troca de experiências muito significativa, é uma troca de experiência muito interessante, porque a gente não só leva, mas a gente também ganha muito nessa troca de experiência, porque a nossa população brasileira, apesar de estar extremamente sofrida por uma série de critérios, vamos dizer assim, não muito adequados que nós estamos vivendo no nosso dia a dia aí com a política, vamos dizer assim, neoliberal, nós estamos sentindo que essa população tem um desejo forte de participação, que é legítimo esse desejo. A própria Constituinte abriu alguns mecanismos para que essa participação fosse efetiva, né? O próprio parágrafo único do artigo 1º da Constituição, quando fala que todo o poder emana do povo, diz que o povo exerce de forma direta ou que por meio de seus representantes. Quer dizer, então, a participação popular, o orçamento participativo é um instrumento legítimo de planejamento, é um instrumento em que nós, vamos dizer assim, levamos para aqueles que são os reais detentores do poder a possibilidade de estarem se assenhorando de todo o orçamento do município, que na verdade é fruto, vamos dizer assim, do trabalho das pessoas que constroem a riqueza desse país, né? Então, o orçamento participativo é um instrumento de gestão pública, é um instrumento de participação da população nos caminhos da administração municipal. Não há nenhum, como o próprio prefeito Edinho já colocou aqui, não existe nenhum confronto do legislativo e do executivo, porque são competências distintas, né? Não há, a gente costuma dizer que tem que haver a coexistência do legislativo, do executivo, da democracia representativa e dessa forma de participação popular,
bem como também uma coisa complementa a outra. Né? O prefeito colocou, eu não vou ser repetitiva, mas ele colocou como é que a gente pode estar complementando, como é que o executivo e o legislativo, cada um dentro da sua competência, da sua função, vai estar exercendo efetivamente aquele papel que lhe cabe dentro da sua função. Então, nossa experiência em Araraquara tem sido uma experiência bastante interessante, uma experiência muito significativa, e eu gostaria imensamente que os nossos legisladores aqui de Ibitinga pudessem estar atentando para esse projeto de lei, e se quiserem, se tiverem interesse em conhecer o processo mais próximo, como é que ele acontece efetivamente em Araraquara, será um prazer estar podendo passar maiores informações a todos, porque esse instrumento de participação popular, ele aproxima cada vez mais o cidadão dos poderes constituídos, e isso realmente é o exercício da democracia, e a gente tem que cada dia mais construir esse exercício no nosso país. Então, eu me coloco à disposição de eventuais vereadores de Ibitinga que possam estar querendo maiores informações a respeito do processo. Não vou entrar em detalhes, não vou esmiuçar demais, porque senão vai ficar extremamente cansativo, e a gente não vai partir para o debate, que eu acho que é o mais rico dessa noite. Então, eu, mais uma vez, reitero que estou à disposição de quem tiver maiores detalhes a respeito disso. Tá bom? Boa noite. Obrigada. E nós vamos bem rapidamente já para exercitarmos um pouco essa participação popular. Nós vamos abrir espaço agora. Muito bem. Como ficam os lobbies com orçamento participativo? Fica mais difícil uma manipulação do orçamento por grupos de interesse não tão nobre, ou abre uma brecha justamente para que esses grupos possam manipular o orçamento? Como que é esse controle? Eu gostaria de saber, eu não consegui entender como são escolhidos os delegados. Eu percebi que os delegados escolhem, cada um para si, 2 assessores, né? Mas a maneira pela qual eles são escolhidos é que eu não consegui entender. Muito obrigado. Algumas colocações. Em primeiro lugar, não é importante que antes que aconteça o orçamento participativo seja incentivada a criação de conselhos nos bairros, a criação de associações de bairro para estarem participando do processo? Uma outra dúvida, esses conselhos, você citou o conselho na área de saúde, na área de transporte coletivo, na área de educação. Só nessas áreas eles existem, ou existem outros conselhos, ou um conselho só engloba outras áreas? Eu acho que a área mais importante para a gente aqui é a área de serviços públicos. Então, nessa área, existe um conselho específico ou não existe? Como é que funciona? Em janeiro eu estive lá em Porto Alegre, e num bairro lá, na conversa, eu fiquei sabendo que uma rua estava sem asfaltar. Eu perguntei por que não asfaltaram aquela rua. E lá funciona um desses modelos de orçamento participativo. E aí o bairro de lá, ele me disse o seguinte: olha, essa rua será asfaltada, mas uma outra oportunidade, porque no modelo participativo que nós fizemos aqui, na lista de prioridade, a rua que eles elegeram para receber o asfalto neste ano vai ser a outra rua, né? Eu queria saber, dentro da legislação atual, existe alguns coeficientes que estão destinados, por exemplo, à educação, 25% do orçamento, não sei se é isso mesmo. Mas como é que se coloca, então, esses índices, por exemplo, de educação e outros, qual que é a parte do bolo que entra na partilha aí dos interesses da comunidade? Primeiro, eu pedi licença para saudar o Moacir aqui, que o Adi Moacir, que é conhecido antigo meu e que
conheço desde o tempo de seminarista e já trabalhamos juntos na cidade de Araraquara. O Marcelo está em América, ainda é um prazer a oportunidade de rever você. A questão dos lobbies, enfim, o próprio conceito de lobby é contraditório com o orçamento participativo. Né? Se a gente for levar em cor o conceito de lobby, ou seja, pequenos grupos exercendo o poder, né, sobre a esfera pública, já é contraditório com o orçamento participativo. Porque o lobby, ele tem força porque ele tem poder econômico. Né? Quando não tem poder econômico, não é lobby, é pressão popular. Né? Ele se caracteriza como lobby quando tem poder econômico. E hoje, se nós pegarmos a discussão de orçamento, na maioria das vezes, onde não se tem controle popular, você tem a presença dos lobbies. Porque o lobby, ele garante no orçamento que os seus interesses sejam privilegiados, ou seja, prevalece sobre os interesses da maioria, os interesses de pequenos grupos econômicos. Né? O escândalo dos anões do orçamento, quem lembra daquilo, foi a primeira vez que veio como escândalo público a questão do lobby, que em alguns países do mundo, como os Estados Unidos, é regulamentado. Por lei você pode fazer lobby. Né? Não tem nada de ilegal ou ilícito no lobby nos Estados Unidos. Ou seja, os grupos econômicos fazem prevalecer seus interesses e isso é legítimo e é legal. Eu acredito, e a experiência está mostrando isso, né? Porque nós, sinceramente, eu nunca sofri pressão de lobby nenhum, digo isso com muita tranquilidade, não estou dizendo assim, sofri e rejeitei, não é isso, nunca sofri, né, enquanto prefeito municipal. Agora, na Câmara, eu não sei, enfim, cada Câmara tem uma realidade. Quando eu era vereador, tinha muita pressão de lobby na Câmara, porque muitas vezes você tem interesses na legislação. Um exemplo, eu não sei qual que é a Ipitinga, mas mudança de zoneamento, você compra uma área residencial, o valor é lá embaixo. Aí você faz um projeto arquitetônico para comercial e muda a legislação permitindo mudança de zoneamento, o valor daquela área sobe. Então, esse tipo de coisa eu vi de monte na Câmara Municipal. E aí, enfim, era uma presença constante de lobby. Ou para as famosas anistias fiscais, né? Enfim, acaba o vereador sendo suscetível a esse tipo de pressão. Agora, com o orçamento participativo, todo tipo de pressão, se ela existe, ela tem que existir lá fora. E aí, é evidente que, primeiro, cria um constrangimento para o lobby. Segundo, o lobby vai ser derrotado. A não ser que o lobby esteja defendendo uma obra de interesse público coletivo, aí deixa de ser lobby. Então, o orçamento participativo é um mecanismo eficaz para fazer com que esteja presente no orçamento apenas os interesses coletivos. Esse foi um outro debate que nós tivemos, um grande debate. A associação desaparece com o orçamento participativo? Não é verdade. A experiência nos mostra que os bairros que têm associação de bairro, eles mobilizam mais do que o bairro que não tem associação de bairro. O bairro que está mais organizado, ele vem com mais força para o orçamento participativo. Agora, o que nós aprendemos também é que não existe, não é um processo linear, nós vamos fazer um degrau, nós vamos fazer outro, e aqui, a partir de agora, nós estamos prontos para fazer orçamento participativo. Não, tem que fazer, uma região vai mobilizar, a outra não. O que faz o orçamento participativo dar certo é a população aprender uma coisa. A partir daquele momento, a prioridade de investimento é definida lá. E aí, falando disso, eu já tento responder a questão que o Moacir levanta. Teve
uma região em Araraquara que o orçamento participativo optou por... Nós tínhamos dinheiro para asfaltar só 3 ruas no bairro. E asfaltamos as 3 ruas. A hora que a população começou a perceber que só iam ser 3 ruas asfaltadas, mas vieram para cima do orçamento da prefeitura com o negócio. Mas assim, quem vocês conhecem aqui, quem não conhece, já ouviu falar, foram para Madalena e pau no Edinho. Qual seria a reação? Opa, vamos voltar atrás e repensar. Aí que nós conversamos, se voltar atrás, desmoraliza o orçamento participativo. Porque o orçamento participativo definiu que eram 3 ruas, mas a pressão em cima do prefeito fez ele asfaltar o bairro inteiro. Então aguentamos firme e ficaram as 3 ruas asfaltadas. A gente entra com embate com a população, A gente entra no embate com a população, despenca a popularidade da administração naquele bairro, agora tem que aguentar. Ou é o orçamento participativo que sai vitorioso, ou então não é nada. Porque se você volta atrás, você desmoraliza o processo inteiro. Aí a população vai dizer o seguinte, e aquilo que a Márcia disse, engano quem acha que a população não percebe as coisas. Ledo engano. Sim, a população se perceber que o processo não funcionou, o que vai acontecer? No ano que vem, você vai dizer, para quem tomou no orçamento participativo? Se no ano que vem eu posso ir para o Madalena, chegar ao pau, ir para o jornal, eu consigo a obra? Não. O espaço de decisão é o orçamento participativo. Em relação aos conselhos, a Constituição Federal, ela estabeleceu a criação de conselhos. Isso foi regulamentado em muitos estados, em alguns estados, e na União também. Vocês sabem disso. Muito dinheiro que vem, só vem se você tiver conselho organizado. Então nós tivemos, na década de 90, uma avalanche de conselhos criados pelas prefeituras. O Conselho de Assistência Social, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, Conselho da Merenda Escolar, Conselho, cidade que municipalizou a saúde, tem o Conselho Municipal de Saúde, cidade que municipalizou a educação, tem o Conselho Municipal de Educação, mas são conselhos exigidos por lei. O que nós fizemos? Nós fortalecemos esses conselhos, então eles não vão lá, os conselheiros, e assinam aquilo que a prefeitura fez, não. Eles funcionam, eles deliberam e eles fiscalizam. Além desses conselhos, que agora nós temos praticamente todos eles criados, nós ainda criamos os nossos, aqueles que não significam uma imposição legal. Cada unidade de educação nossa tem um conselho gestor. Como a Márcia disse, cada unidade de saúde tem um conselho gestor. Nós estamos, eu impulsei hoje o COMAD, Conselho Municipal Antidrogas. Nós impulsamos hoje. Porque tinha o famoso COMEM lá, que só participava representante de delegado, de polícia militar e de juiz. Aí nós mudamos a lei, criamos o COMAD e trouxemos, além dos delegados, dos juízes, dos promotores também, as entidades que trabalham com antidrogas, com o movimento antidrogas, que recuperam drogados, dependentes químicos e assim por diante. Estamos criando o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Estamos criando agora o Conselho dos Portadores de Necessidades Especiais. Vamos criar o Conselho Gestor de Políticas Públicas para mulheres. Vamos criar o Conselho Gestor do Centro de Referência do Trabalhador, o Conselho Gestor do Centro de Referência do Adolescente, enfim. Cada área da administração que desenvolve políticas públicas, nós queremos a sociedade participando com a gente. Tem agora, estamos criando o Conselho de Esportes, o Conselho de Cultura, tem o Conselho Municipal do Plano Diretor que nós vamos desenvolver, enfim. Então, são vários espaços de participação. Isso resolve? Não. Tem conselho que não dá quórum, tem conselho que a população vem de vez em quando. Agora, isso é um processo, gente. É isso que a gente tem que ter claro na cabeça. Não é por decreto que a gente abre espaço e a população vem.
O contrário é o seguinte: não abra o espaço que nós vamos ver que a população nos rejeita. Abrir o espaço não é por decreto que a população vem. A população vai vir, aí vai achar que está perdendo tempo, vai embora para casa. Aí vai ver que a hora que dá um problema, que o problema só é solucionado se ela participar. É um processo, é a mudança de uma cultura, onde aquilo que eu falei, a população tem que sair da arquibancada e vir participar. Então é uma mudança de cultura. Agora, para mudar essa cultura, nós temos que começar o processo de mudança. Mas às vezes a gente fala assim, é difícil, e ficamos empurrando, né, a tomada de medidas para frente. Acho que não, tem que criar, pôr gente, jogar peso. O que é jogar peso? A prefeitura tem que pôr gente para tocar, para acompanhar. Não vem, vamos ligar em casa, vamos ver por que não vem, vamos querer saber. Ou seja, tem que investir, porque senão se a gente criar e também não jogar peso político, a população acha que ela não é importante e a gente acaba dizendo à população que ela não é importante mesmo. Né? Então, fechando em relação ao que o Marcelo falou, existe a imposição legal, 25% da educação, 10% da saúde, você tem que gastar, e assim por diante, né? Tem as verbas carimbadas. Isso é custeio, né? Então você não tem muito onde investir. Mesma coisa, ela para 47% do gasto de folha. O que nós estamos fazendo? Além dos delegados eleitos pela população e dos conselheiros escolhidos por esses delegados, os sindicatos dos servidores municipais também têm assento no conselho. Por quê? Para que a gente possa discutir com a população qual é a política salarial do servidor. Por quê? Porque é um processo de construção de solidariedade, onde a pessoa vai buscar uma coisa e ela vê que o seu irmão tem muito menos que ela. Então é um processo muito bonito, é um processo muito construtivo, né, de construção realmente da verdadeira cidadania. Todas as vezes que a gente realiza o debate, a hora que começa a ficar bom, o horário vai nos chamando aí a atenção. Eu queria concluir, nós temos que concluir devido ao horário, colocar que foi intenção da Câmara Municipal fazer esse debate, justamente ter esse primeiro contato com uma experiência concreta do tipo que está acontecendo na Araraquara. É claro que nós não temos a pretensão de todos nós sairmos daqui sabendo detalhes sobre o orçamento participativo, de forma a estarmos com toda a experiência necessária para aplicá-lo. Mas eu creio que podemos sair daqui de que, se nós entendermos que temos que abrir o espaço para que a comunidade manifeste aquilo que é a sua realidade, aquilo que é as suas necessidades, nós poderemos ir construindo esse processo. Como disse os debatedores, não existe um modelo formado. Me parece que eu saio daqui hoje convencido, e espero que também os senhores e as senhoras que estão aqui, de que devemos estabelecer um modelo inicial do nosso município. Que devemos discutir melhor, vermos algo que é concreto de começarmos a fazer, inclusive de uma conversa com o Poder Executivo, que nós temos possibilidade disso, e de juntos construirmos um trabalho que possa estar dando início e a partir daí irmos construindo o processo e quiçá, com o tempo, podermos ter uma experiência rica e eficaz. Mas saio também convencido de que temos que dar esse passo. Temos que dar esse passo porque é um passo que tem dado resultado, como foi colocado aqui, de exercício de valores que são muito importantes, principalmente
principalmente da população estar acompanhando o trabalho exercido por aquele que está ali administrando aquilo que é seu. Se dermos esse passo, nós com certeza estaremos dando um passo muito grande de quem conseguiu entender de que é necessário estabelecermos políticas públicas que transformem esse modelo que aí está, porque esse modelo não tem nos convencido, sejamos sinceros. Porque nós muitas vezes lutamos para que a cidadania seja resgatada, mas o modelo que aí está não nos favorece. E esse é um modelo que está sendo apresentado e que nós cremos que pode dar resultado. E concluo esse trabalho muito feliz, viu, Edinho? Não só pela presença do companheiro Edinho, da companheira Márcia e dos outros companheiros de Araraquara, mas porque Edinho pode ter uma oportunidade, principalmente a nossa Câmara, que queria declarar que todos os senhores vereadores estão em unidade com esse trabalho que foi realizado. A ausência de alguns não foi por conta de não estarem interessados no debate, mas por outros compromissos assumidos, e nós estávamos em 9, e já é a maioria simples, né, naquela que já dá para a gente ter a representatividade legal dentro da nossa Câmara, e a alegria de termos aqui vocês, né? E nós esperamos em que essa casa possa dar continuidade a essa prática. E eu tenho certeza que vai dar continuidade, porque nós conversamos muito, nós vereadores, e sabemos que todos nós, os 17, temos o desejo de estar abrindo as portas dessa casa para estarmos ouvindo as pessoas, para estarmos fazendo essa partilha com outras pessoas da cidade. E esse é o desejo dessa Câmara, estar aberto à participação das pessoas, para que juntos possamos construir aquilo que eu comecei a dizer. Porque o orçamento participativo, como bem disse aqui, é uma das formas da participação popular. Isso que nós fizemos hoje aqui é um início da participação popular. Portanto, eu saio daqui muito feliz enquanto pessoa, enquanto representante dessa casa, substituindo o vereador Bira, com a certeza de que nós estamos começando a trilhar um caminho que vai fazer com que a nossa sociedade possa ser transformada. Porque nós sabemos que nessa casa, a maioria, e quase, porque não a totalidade, acredita também nesse tipo de procedimento, porque são pessoas que acreditam que é com mudança de postura que nós vamos conseguir fazer com que haja seriedade na ação administrativa e com isso ganhemos a confiança da população. Também tenho certeza que esse é o desejo do senhor prefeito, que quero ao final justificar que ele, hoje de manhã estive com ele e pediu que eu colocasse, que ele esteve aqui em São Paulo e não daria tempo de estar aqui. Mas que com certeza voltaremos a falar com ele, mostrando essa experiência, e agradeço aí a disponibilidade que vocês colocaram. E eu vou fazer todo o empenho, né, Luísa, da gente, se pudermos, e se a gente sentir no coração um desejo de, em conjunto, a Câmara e o Poder Executivo, de fazermos esse desafio, de estarmos em Araraquara lá na equipe, para aprender um pouco de como faz, porque nós queremos aprender coisas que resgatam a cidadania. E se tem essa experiência aqui pertinho da gente, e essa abertura que foi feita pela companheira Márcia, tenho certeza confirmado pelo Edinho, nós vamos fazer uso disso. Porque nós não sossegaremos enquanto nós, enquanto representantes da população, não dermos esse passo que acreditamos nele. E concluo essa minha fala mais uma vez agradecendo a presença de todos, a companheira Edinho, pelo esforço de estar aqui. Sabemos do trabalho, como é difícil de ser um prefeito na cidade como Araraquara, né? Companheira Márcia. E de que tenha certeza de que a presença de vocês aqui, acima de ter colocado essa experiência do orçamento participativo, aproximou as duas cidades. Araraquara e Itinga estão mais próximas hoje, com a presença do prefeito, da equipe dele, com a presença aqui da Câmara, de pessoas representando o prefeito, e nós vamos fazer uso dessa aproximação para termos a partilha de coisas boas
e fazendo com que nossa cidade, a nossa região cresça e melhore a qualidade de vida da população. Eu retorno então a palavra ao presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Robson Pinheiro, para as considerações que ele achar necessárias. Eu acho que foi uma noite proveitosa, uma reunião muito bem conduzida pelo companheiro Chico. Eu quero aqui agradecer ao prefeito Edinho, a Márcia, por essa disponibilidade de estar aqui hoje, proporcionando a todos nós esse aprendizado. E parabenizá-lo, inclusive, pela disposição de estar levando a outros municípios, não só executando no município de Araraquara, mas estar levando a outros essa experiência, que é muito rica. E, como já disse o Francisco, nós estamos aí num processo inicial que esperamos realmente que ele possa chegar a bom termo aí, quem sabe um dia estarmos aí no nível de Araraquara, né? Estamos aqui abertos enquanto a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e dizer à população de Ibitinga aqui que estamos sempre abertos ao diálogo, ao debate. A nossa comissão se reúne toda quinta-feira, ela fica à disposição de todo cidadão que queira se inteirar dos processos que estão entrando aqui nessa casa. Mais uma vez aqui eu renovo o agradecimento a todos que estiveram participando e eu acho que poderíamos deixar a palavra livre aí ao Edinho e à Márcia para as suas considerações finais. Eu só queria ratificar o que eu já disse no início. Primeiro, agradecer muito à Câmara Municipal pelo convite. E agradecer a todos os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal, ao presidente Mira, que está ausente, e nessa saudação, nesse agradecimento, agradecer ao Francisco Chagas, ao companheiro Francisco, ao presidente da Comissão Robson e à vereadora Raquel, na figura deles, um abraço fraterno a todos os vereadores e vereadoras desta casa. Também ratifico o convite feito pela Márcia, onde nós vamos ter o maior prazer de receber todos os vereadores desta casa, ou representantes da sociedade civil, bem como o chefe do Poder Executivo. Vou ter o maior prazer em recebê-lo na Prefeitura Municipal de Araraquara. E ressaltar, mais uma vez, a importância da iniciativa desta casa. Sem dúvida alguma, a Câmara Municipal de Ibitinga, o Legislativo de Ibitinga, está em sintonia com os anseios da população, eu não tenho a menor dúvida, e isso é motivo de muita alegria. E muito obrigado pela presença de todas, de todos que estão aqui. Muito obrigado por estarem construindo com a gente o sonho de realizarmos a utopia de uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Que esta obra é uma obra de todos nós, não é uma obra de uma única pessoa, de um único iluminado. É uma obra coletiva, é uma obra da sociedade, e se nós estamos tendo a oportunidade de alguma forma de estar colaborando nesse processo, eu sou grato pela oportunidade de estar podendo colaborar. Muito obrigado, boa noite. Eu desejo uma boa noite de sono a todos.